Muito boa tarde, meus caros amigos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a todos nós, que possamos realizarmos as nossas transformações íntimas necessárias. E desde já eu agradeço o convite para falar aqui na capelania dos bombeiros, onde nós recebemos o convite aí da Major Neuma e da receptividade do Major Barbosa e a todos vocês. E nos bastidores eu comentava com o Major Barbosa que certamente este prédio, este ponto de referência do quartel aqui na Barroquinha tem uma história espiritual muito longa, e todos os militares que por aqui passaram nos últimos 100 anos, cada um foi deixando os seus registros, o seu legado e também os seus registros espirituais. Inicialmente eu iria transmitir a nossa palestra online, mas diante da conversa que eu tive com a Major Neuma, chegamos a uma conclusão que seria interessante a nossa presença, para que a gente começasse a construir uma psicosfera espiritual. Jesus iria afirmar que quando 2 ou mais estivessem reunidos, aí se faria presente. E quando há uma reunião de um grupo com uma proposta de trabalhar para o bem, há uma modificação na atmosfera espiritual do ambiente. Especialmente no mês de setembro, onde nós estamos realizando uma série de palestras sobre o Setembro Amarelo em defesa da vida, que foi um dos temas que ao longo dos anos, tanto eu como o deputado federal, na época, Luiz Bassuma, nós viajávamos o Brasil inteiro, especialmente aqui na Bahia, falando sobre defesa da vida. Por que as pessoas estão se suicidando? A última estatística de 2006, a humanidade já tinha aproximadamente mais de 300 milhões de indivíduos no seu estado de depressão. Em 2006, publicado na revista Época. É evidente que em 2021, com o aumento da pandemia, a onda de suicídios, a onda da depressão ou da melancolia, como era tido na Idade Média, aumentou, porque a depressão, o suicídio, independe da posição da classe social, independe da posição social que a pessoa tem. É uma enfermidade emocional. E ao longo dos anos, eu resolvi estudar sobre esse tema. A minha formação acadêmica, eu sou formado em comunicação e marketing, mas estudei muito sobre psicologia na Sociedade Olo, junto com o Dr. André Luiz Peixinho. Quando, em 2005, eu comecei a ler tantos livros sobre depressão, inclusive o livro do nosso amigo Adenauer, e que eu indico a todos vocês, Alquimia da Mente, se eu não me engano. Foram muitos livros que eu li sobre depressão, muitos. E estava com a sensação de que eu estava ficando depressivo de tanto ler livros de depressão. E era um livro de 200, 300 páginas. E eu ficava dizendo assim, mas eu tenho que fazer algo que seja mais objetivo, mais diretivo. Então,
eu resolvi, em 2006, 2007, escrever um opúsculo. O que é um opúsculo? É uma síntese da síntese de um tema que você quer desenvolver. Eu peguei aqueles 4 livros com mais de 1000 páginas que falavam sobre depressão e resumi nesse opúsculo. E fiz 2000 exemplares, onde eu resumo de forma bem objetiva, afinal de contas, o que é a depressão e por que a humanidade está ficando enferma. Este opúsculo, que está esgotado, eu abordo temas diversos, baseado na obra da Codificação Espírita, especialmente na série psicológica de Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo. Tem um livro que se chama Psicologia da Gratidão, que é um seminário que nós realizamos, porque a depressão, o suicídio está muito associado ao sentimento de ingratidão. Nós estamos adoecendo porque nós não somos gratos pela própria vida. Então, eu resolvi resumir nesse opúsculo, que não vai deixar a gente depressivo, porque é um livro com bastante objetividade. E eu inicio dizendo o seguinte: a visão clínica da depressão, não é? O que é a depressão? O que significa o indivíduo ficar depressivo? A depressão é uma doença do organismo como um todo, que compromete o físico, o humor e, em consequência, o pensamento. Se compromete o pensamento, por sua vez, vai refletir no corpo físico. Eu comentava ontem em uma das nossas palestras sobre a neurociência, e eu dizia que o nosso corpo humano, ele tem 10 trilhões de células. Sabia disso, Major? Que você tem 10 trilhões de células e que a sua casa mental é o rei que administra os seus súditos, que são os 10 trilhões de células. Eu estou falando do corpo humano e do cérebro. Esta máquina extraordinária que é o cérebro tem 100 bilhões de neurônios e bilhões de neurotransmissores que vai reagir aos nossos estados emocionais. E nós não temos ideia de que nós somos administradores deste microcosmos, que é o corpo humano, dentro de um macrocosmos, que é o universo, como o telescópio Hubble e o novo telescópio que vai ser lançado agora no final do ano. Eu acredito que deve ser em minha homenagem, porque o nome desse telescópio chama James Webb. Então, deve ser em nossa homenagem, Jamerson. O James Webb é um telescópio que ele vai vasculhar os confins do universo. Então, quando a gente para analisarmos que o universo é um macro-universo e que nós somos um micro-universo, e esses trilhões de células vai ser impactado assim pelo nosso estado emocional. Então, quando eu digo que humor, em consequência, as nossas transformações do nosso pensamento, eu sempre digo uma frase de Buda, do Siddhartha Gautama, que diz assim: somos o que pensamos, com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental do seu próprio morador. O mundo reflete os padrões mentais criados por todos nós. Então, o que é a depressão, em linhas gerais, seria isso. E como é a depressão? O quadro da depressão é muito variável, possível de acordo com a personalidade da pessoa deprimida. Cada um terá uma maneira pessoal de manifestar sua depressão. Há pessoas que ficam caladas diante das suas preocupações, outras choram, outras contam suas dificuldades para todo mundo.
É evidente que os 8,5 bilhões de criaturas humanas, que é a população da Terra, cada um vai reagir de forma emocional de acordo com a sua maturidade psicológica, da sua maturidade espiritual. É evidente que perdoar também, porque falar de depressão, melancolia, está associada à questão do perdão, das mágoas, dos ressentimentos, porque mágoa, ressentimento vai desenvolver cardiopatia no indivíduo, que vai somatizando, e isso eclode numa doença, porque perdoar também requer tempo e maturidade. Fulano está ressentido, não consegue perdoar, mas deu tempo. Tudo na nossa vida tem que ter tempo. O tempo é o remédio que se encarrega de reajustar as nossas emoções. Eu sempre comento nas nossas palestras da seguinte forma: como nós estamos aqui diante de um grupo espiritualista e outros irmãos de outras comunidades religiosas, dizemos que eu estou James Ney, mas eu não sou James Ney. A senhora está Evanise, mas ela não é Silvanira, mas ela não é Silvanira, ela está Silvanira. O que eu quero dizer é que nós temos uma personalidade. Quem está falando aqui é um homem moreno, de 1,65 m de altura, soteropolitano, que é formado nisso e aquilo, que tem família. É uma personalidade, mas você é muito mais do que isto. Você está James, mas você não é James, porque nós somos uma alma imortal. Amanhã deixaremos o corpo. Este corpo entrará em estado de desagregação molecular. Este corpo deixará de existir para o mundo físico e retornará para a pátria espiritual, para o mundo dos espíritos, que é incontestável. A imortalidade da alma é algo que hoje já foi provado cientificamente. As evidências científicas das reencarnações, isso foi muito discutida nos congressos que nós realizávamos no início dos anos 80, início da década de 90, foi tema de congresso internacional, onde nós falávamos de teses de que a reencarnação e a imortalidade da alma já é provado cientificamente. Portanto, quando nós falamos sobre a depressão, a química da depressão, recentemente eu estava lendo a história de Dr. Juliano Moreira, o primeiro médico afrodescendente que se formou na Faculdade de Medicina aqui em cima, no Pelourinho. Dr. Juliano Moreira, em 1901, ele utilizava os recursos mais avançados daquela época, do início do século XX, que era o eletrochoque, para curar as pessoas depressivas. Inclusive, o próprio Santos Dumont, eu vou pegar Santos Dumont como referência. Santos Dumont buscou tratamento psiquiátrico, psicológico na clínica no hospital de Dr. Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Ele foi para lá, e Santos Dumont, em 1904, busca um tratamento terapêutico, porque ele estava entrando em uma depressão profunda, pelo simples fato de que o seu invento estava sendo utilizado como arma de destruição em massa. Então ele tem uma consulta com o Dr. Juliano Moreira, e neste diálogo que ele teve com Juliano Moreira,
Santos Dumont vai dizer que ele estava no estado de perturbação mental. E ele ficou aproximadamente 4 dias se tratando na clínica. Para a surpresa de Dr. Juliano Moreira, tempos depois, ele pratica o suicídio. O que leva a pessoa ao suicídio? É o que nós vamos ver mais adiante. E vocês vão entender a história de Santos Dumont, dentre tantos que acha que tirar a própria vida é a solução. E não é. E não é. Você vai criar mais problemas para você. Oh, mas James, se eu tirar minha própria vida, eu vou deixar de existir? Eu disse, não. Você vai apenas, como Lavoisier dizia, nada se destrói, tudo se transforma. Há uma transformação do corpo, mas a sua identidade, do espírito que você é, ele permanecerá, levando para o outro lado da vida as suas consequências. Eu me recordo que na estação do Iguatemi, a estação do Iguatemi, a antiga, na época eu andava de ônibus, que aqui em Salvador se chama buzu. Eu andava de buzu e me chamava a atenção um pichador. Alguém pichou o muro lá da estação do Iguatemi e estava escrita a seguinte frase: grafite na terra, porque no céu não tem muro. Todas as vezes que eu lia essa frase, grafite na terra, porque no céu não tem muro, eu ficava dando risada, Major. Porque eu dizia assim, se eles souberem que há muros, barreiras do outro lado da vida, aonde pinchador nenhum vai pinchar. Porque as barreiras, os muros do mundo espiritual é constituída de energia. É energia pura. E essa energia, esses mundos que habita o plano espiritual, ela é constituída da matéria mental nossa. O pensamento tem força. Eu estou vendo pessoas aqui, parece que eu sou mais velho aqui do auditório, mas eu me lembro de Uri Geller. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de Uri Geller. Eu estou indo lá pelo túnel do tempo, 1974, Major. Eu estava com 13 anos de idade, quando o maior parapsicólogo de Israel daquela época, Uri Geller, quando eu terminar essa palestra, entre no Google e veja quem foi Uri Geller. Então, Uri Geller, ele era um parapsicólogo. Ele pegava o garfo, a ponta do garfo, e mentalmente ele dizia entorta, 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 e o garfo entortava. Ao vivo para o mundo inteiro. Eu era garoto, peguei o garfo e minha mãe disse, não pegue o garfo que você vai entortar esse garfo, porque você já entorta por natureza, porque brincadeira de criança. Mas ele dava o comando mental. E na medida que a gente ia esfregando o garfo, a gente sentia a palma, os dedos das mãos aquecer, porque nós somos coágulos de luz, energia. A aura humana é campos de energias. Claro que eu não consegui entortar o garfo, mas Uri Geller, ele utilizava o pensamento para atuar sobre a matéria. Então, quando eu digo assim, que os efeitos de produtos químicos sobre a atuação da personalidade humana, ao longo dos anos, tem sido muito grande. Os tratamentos médicos para a depressão procuram realizar uma correção bioquímica, de tal forma que haveria um aumento do nível desses neurotransmissores, justamente com o reequilíbrio dos neuroreceptores. Ou seja, os ansiolíticos que nós tomamos, os remédios de tarja preta, ela tem uma função de atuar sobre esses neurotransmissores. E como eu falei inicialmente, que nós somos
é uma colônia fantástica de 10 trilhões de células. Algo que muito me fascina é a gestação. A gestação é algo mais sublime do universo. Ali ocorrem fenômenos notáveis que a gente nunca imaginou. E eu sempre digo que a nossa vida, desde o nosso nascimento, que a gente já vive em uma maratona de 42 quilômetros. Nesse caso, a pista de corrida é as trompas de falópio das mulheres, que tem uma extensão de 12 quilômetros. Você sabia disso? Que a senhora tem umas trompas de falópio de 12 quilômetros e que o espermatozoide viaja pelas trompas de falópio, que são aproximadamente 300 milhões de espermatozoides, correndo pelas trompas de falópio para conquistar o troféu, que é a ovulação. Então, são micro o espermatozoide diante do tamanho das trompas de falópio. E ali a gente percebe que é a dinâmica da vida, aquele ciclo, e de repente uma inteligência extrafísica vai impulsionando a formação daquele embrião. Na época onde eu estava fazendo pré-vestibular, no antigo Colégio Águia, na Praça da Piedade, junto com Jorge Portugal, que foi meu colega foi meu professor de português, e outros companheiros. Eu me lembro que tinha o professor Emetério, era um professor de biologia, um professor conceituado nos anos 80, além de ser professor de cursinho de pré-vestibular, porque o pré-vestibular daquela época funcionava, e era bacana, não é? E o professor Emetério, ele era professor da Faculdade de Biologia da Universidade Federal da Bahia, do estado da Bahia. E no auditório lotado, no Colégio Águia, eu formulei uma pergunta a ele: professor, o senhor acredita em alma? Ele deu risada e os colegas deram risada. Mas James, o que tem a ver a aula de embriologia com alma? E eu respondi: tem tudo a ver. Por quê? O senhor acredita em alma? Nós acreditamos na alma imortal? Eu não estou sentindo firmeza na cabeça. Sim. Somos ou não somos uma alma imortal? Sim. Somos. O senhor acredita, professor? Somos uma alma imortal. Então eu quero que o senhor me explique, do ponto de vista científico, como a alma se liga ao corpo físico no desenvolvimento do embrião, de todos os processos de 9 meses para a formação do corpo humano. Porque animais, como o elefante, leva aproximadamente quase 2 anos no seu processo de gestação. Eu não sei, James. E se você fez essa pergunta é porque você sabe. Resumindo a história, 10 anos depois, eu iria encontrar esse professor Emetério. Ele se tornou espírita e hoje ele faz parte da Associação Médico Espírita da Bahia, por conta dessa pergunta que eu fiz há 39 anos atrás, na escola, no cursinho de pré-vestibular, onde aguçou novos horizontes. O que eu quero dizer com tudo isso, que nós somos constantemente influenciados. E quando nós falamos, e é um tema que eu gosto muito de comentar e que está aqui no livreto, que são as nossas doenças psicossomáticas. Essas doenças psicossomáticas é que nos leva a adoecer, especialmente nesses dias atuais, onde todos nós estamos sendo testados, estamos vivendo um luto coletivo. A humanidade, até o presente momento, já chegou à casa de 5 da Covid. Então, hoje a gente vive o nosso luto, e esse luto leva
a sentimentos de perda, de tristeza. E aí, quando eu digo assim, a mente é geradora de energias compatíveis com o tipo de aspiração que acalenta, movimentando-se através de correntes sanguíneas que vitaliza e mantém o corpo físico. Nesse mesmo conduto, as micropartículas constitutivas do perispírito conduzem às vibrações que irão produzir nas células e reações. James, o que é o perispírito? O que é o perispírito? Na Igreja Católica, chamaríamos do corpo áurico. No budismo, teria outra terminologia, como, por exemplo, o que é o perispírito? Quando os digníssimos combatentes, nós estamos em um quartel, e quando há um incêndio, para que os bombeiros penetrem para combater aquele incêndio, vocês precisam usar o quê? Equipamentos. Uma roupa contra o incêndio e o cilindro de gás. Então, esta vestimenta para vocês subirem escada acima para salvar vidas só é possível se os digníssimos que salvam vidas estão usando roupas especializadas para suportar a temperatura e ter o cilindro. Essa roupa, esse cilindro é o perispírito. Se vocês vão mergulhar para salvar vidas no fundo do rio ou do mar, precisa usar equipamentos de mergulho. Este equipamento de mergulho, esta roupa de borracha é o perispírito. Para que você reencarne, você precisa desta roupa chamada perispírito, que é uma energia. Mas e o espírito, James, o que é? Em uma definição objetiva apresentada por Allan Kardec, na questão 26. O que é o espírito? É uma centelha, um clarão, uma luz. O espírito é uma luz, é um clarão. Ele não tem forma definida. E para que este espírito, que é uma luz, é um clarão, para que ele se manifeste na terra ou reencarne pela lei da reencarnação, precisa ter uma vestimenta que é chamada perispírito. E é nesta estrutura psicossomática que Dr. Ian Stevenson e Dr. Hernani Guimarães Andrade, nos anos 90, muito bem estudou nas grandes universidades. Na época, quando nós mantínhamos contatos com o Dr. Ian Stevenson, na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, eu conversava muito com o Dr. Ian Stevenson por telefone, no início dos anos 90, e ele me dizia: James, a discussão da prova da reencarnação é uma questão de tempo, onde as grandes universidades vão começar a utilizar a tese da reencarnação como matéria em disciplinas aonde há uma necessidade desse avanço. Isso hoje vem acontecendo e hoje é provado, porque as nossas doenças, ela está muito ligada, associada a essas questões do nosso corpo, do nosso perispírito. Então, quando eu vou dizer que uma das maiores causas da depressão, do suicídio, que são vários fatores, o primeiro fator é o bullying na adolescência. Quem não já sofreu um bullying? As pessoas, os jovens que têm bullying,
ele pode desenvolver um quadro clínico de depressão por conta da perseguição que está tendo dentro de casa. Quando chega a nossa época de juventude, é uma fase em que o adolescente ele está naquela fase de introspecção, de entendimento, ele está naquela fase de rebeldia. Uma certa feita, minha irmã me ligou: James, venha conversar com o seu sobrinho. E o que meu sobrinho tem? Você precisa ver o guarda-roupa dele, James. O guarda-roupa dele parece que passou um furacão dentro do guarda-roupa. E aí, eu fui conversar com o Jonathan. Na época ele tinha 13 anos. E quando eu vi o guarda-roupa dele, parece que passou um tsunami dentro do guarda-roupa. A resposta que eu dei a minha irmã foi o seguinte: olha, se este guarda-roupa tivesse tudo arrumadinho, as camisas de cores vermelhas de um lado, as brancas de outro, tudo arrumado, aí eu iria dizer que você deveria levar ele para uma clínica que ele estava com algum problema, não é? Porque isso faz parte. Claro que eu não estou generalizando, porque tem crianças, tem adolescentes que eles são muito direitinhos, seguem o padrão de qualidade educacional que ele recebeu dos pais, mas a maioria não. Pelo seu sorriso, você deve ter filhos e já fizeram isso na sua casa, não é? Então é normal. Então assim, não ache que isso não é problema psicológico. A questão é você saber dialogar, porque a geração de hoje, porque na minha época era a geração de West Top, e depois hoje a gente está na geração Y, se eu não me engano, a geração high-tech, a geração online, a geração que se contaminou com a baleia azul, que em 2016 virou uma pandemia na humanidade, a baleia azul, que era a autoflagelação desses adolescentes através de imagens online, onde eles recebiam informações indutivas para cortar o pulso, se cortar, porque era uma onda. Então hoje a gente tem que saber como utilizar de uma nova dialética, de uma nova linguagem que não vá, vamos dizer assim, bater de frente com o adolescente. O que nos falta é manejo, é saber administrar que tipo de linguagem, que tipo de psicologia você deve utilizar com seus filhos, com os adolescentes, para que ele não vá praticar o suicídio ou entrar em depressão, porque são as nossas vidas vazias. Dr. Augusto Cury, ele dizia que todos nós sofremos da síndrome do pensamento acelerado. E o que é a síndrome do pensamento acelerado? Nós estamos online, as pessoas ficam no zap, ficam pensando em algo, pensando em outro. Nós somos bombardeados nessas últimas décadas. É tanta enxurrada de informações que está nos desinformando. E nós estamos adoecendo emocionalmente pelo excesso de informações. Olha o trauma de 20 anos, porque cada um lembra no dia 11 de setembro de 2002, em que momento você se encontrava quando houve o ataque às Torres Gêmeas. Eu estava no Largo dos Aflitos, 10 horas da manhã, no dia 11 de setembro de 2002. Por que eu lembro disso? 2001. Por que eu lembro disso? Porque foi significativo, foi impactante. Então, até hoje, as Torres Gêmeas, esse ataque deixou cicatrizes emocionais na população humana. E hoje a gente está adoecendo pelo excesso de informações. Não custa nada você dar um pit stop na tua TV e buscar a música como terapia, mudar os padrões mentais, porque nós estamos nos intoxicando, estamos adoecendo por conta
do excesso de informações. E aí nós entramos na terceira idade, na senectude. É evidente que um homem de 60 anos hoje, não é? Seria indelicadeza de me perguntar a idade de vocês, mas se alguém ficar à vontade, pode dizer a idade. Eu vou até beber água, que eu queria pegar como referência. 42. 42. A Major Nelma tem 42 anos. Mas ficou registrado, vai correr as redes mundiais. Mas, Major, não se preocupe. Sabe por quê, Major? Porque a mulher de 42 anos, hoje, no século 21, em 1970, uma mulher que tinha 42 anos de idade era uma senhora velha carcômida. Um jovem rapaz de 60 anos, em 1970, estava jogando dama na Praça da Piedade e já estava aposentado. E hoje eu sou ciclista. Eu pedalo 200, 300, 400 quilômetros. Eu tenho amigos de 75 anos que sai de Salvador e vai passar um final de semana em Aracaju pedalando pela linha verde. É tudo uma questão de qualidade. A medicina ortomolecular avançou. A ciência médica avançou. A sua contribuição para a melhoria do nosso estado avançou. Então nós seríamos pessoas idosas. Hoje não. Eu estou na juventude da melhor idade, eu não me sinto com essa idade. Se você me chamar para apagar incêndio, eu vou. Eu só não fui em 2016. Eu não faço parte da brigada, eu dou apoio à brigada lá do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, porque eu tenho uma casa da árvore lá. E quando teve aquela queimada de 2016, os meus amigos, James, consiga aí apoio, consiga bots, consiga um monte de coisa. Eu articulei aqui em Salvador e a gente conseguiu mandar muita coisa para lá, mas teve um período de incêndio que eu estava lá. E como eu comentava com ele, eu sou fotógrafo de meio ambiente, eu faço produção fotográfica sobre o meio ambiente. E nesse período de 2016, que teve aquela queimada terrível no Parque Nacional da Chapada Diamantina, eu estava lá. E os meus colegas, os meus amigos estavam indo para o fronte. Eu disse, eu não posso ir. Eu não posso ir, primeiro, porque eu não tenho o treinamento, tem que ter o treinamento. Segundo, estava faltando equipamento. Então, eu não fui. Mas assim... Mas um amigo meu da minha idade, naquela ocasião, ele foi para o fronte. O que eu quero dizer é que nós estamos melhorando, a ciência médica avançou, estamos vivendo mais do ponto de vista com o corpo físico, mas o nosso estado emocional, a humanidade está adoecendo, as nossas vidas vazias. Temos toda a tecnologia, temos bom emprego, boa família. Mas por que Robbie Williams se suicidou em 2014? Alguém poderia me responder? Meus caros internautas que estão nos ouvindo. Alguém poderia me responder? Por que Robbie Williams, em 2014, o astro de Hollywood, praticou suicídio? E saiu na matéria de capa da revista Época, na época. E a esposa iria dizer, desde os 14 anos de idade, Robbie Williams era um jovem adolescente introspectivo. E que os personagens que ele criava eram uma personalidade para esconder a verdadeira identidade dele. Assim somos nós. Escondemos a nossa personalidade no corpo militar, no corpo médico, no corpo de engenheiro. Nós usamos as nossas personas para nos escondermos de nós mesmos. E quando nós somos convidados
há um mergulho no seu mundo íntimo para você olhar para si, a busca da verdade em você mesmo, você reage. Reage por quê? Porque a gente não está preparado para olhar para si. Nós olhamos para o outro, mas não olhamos para si. Mergulhe, como vai dizer Jung, Freud. Antes de Jung e de Freud, eu considero que ela foi a maior psicóloga transpessoal da Idade Média. E ela escreveu uma série de livros de psicologia da alma, que foi Teresa d'Ávila, no ano de 1500. Teresa d'Ávila, na linguagem daquela época, na cidade de Ávila, na Espanha, aquela mística que mais tarde se tornaria santa, Teresa d'Ávila, ela escreveu uma série de livros sobre o calabouço da alma, os nossos calabouços internos, e como lidar com a sombra que existe dentro de nós. Todos nós temos uma sombra, como vai dizer Jung, temos o lado luz, o lado sombra. Cada um de nós somos médico e monstro. Sempre existe um monstro dentro de nós e sempre existe um médico dentro de nós. E o que vem a ser este monstro interior que existe em nós? Aí a gente vai para os 3 níveis do pensamento. O nosso cérebro reptiliano. Olha que coisa bacana. Nós temos o pavimento inferior do cérebro, que é o cérebro reptiliano. Este cérebro reptiliano, que tem os mesmos circuitos, com todo respeito, Major, nós temos os mesmos circuitos de uma lagartixa, de um réptil. Cérebro reptiliano é a parte do cérebro, vai dizer Dr. Muzaki, na linguagem da neurociência, e vai dizer André Luiz, em uma das suas obras, de outra forma. O cérebro reptiliano tem aproximadamente 300 milhões de anos de evolução. Sabe que é 300 milhões evoluindo para chegar o Homo sapiens sapiens que nós somos hoje? Eu estou Homo sapiens, mas nós não somos homens Homo sapiens, porque até ontem nós éramos Lucy, depois nos tornamos o homem de Cro-Magnon, depois nos tornamos o homem de Neandertal, e hoje nós estamos Homo sapiens, que é a evolução máxima que até o presente momento nós já atingimos. Mas amanhã o que é que nós seremos? Portanto, o cérebro reptiliano já vem evoluindo há 300 milhões de anos. É a parte mais primitiva, mais instintiva nossa, fica arquivado nas profundezas dessa parte mais milenar. E temos o nosso segundo andar. Esse segundo andar, o neocórtex, ele tem aproximadamente 50 mil anos de evolução. E o terceiro andar, que é a superconsciência, as percepções extrasensoriais percebidas pelos padres, através da distribuição da hóstia. Quando o padre está entregando uma hóstia ao seu fiel, ele está transmitindo energia, sintonizando a sua mente naquela hóstia, ampliando o seu estado de consciência para Deus. Quando o pastor está fazendo a imposição das mãos, aquele pastor, aquele bispo, ele está fazendo uma transfusão de energia, ele está sendo, vamos dizer assim, no sentido figurado, a antena parabólica de Deus, como eu comentava, transmitindo energia para ajudar os seus fiéis. Quando o espírita está aplicando o passe, a bioenergia, a transfusão da energia, ele é um instrumento, é esta superconsciência nossa que estamos ampliando. Eu li um livro de Dr. Michio Kaku, é um livro de um dos maiores cientistas físicos da atualidade, o Dr. Michio Kaku, Visão de Futuro. Dr. Michio Kaku
ele está afirmando que a nossa consciência, a inteligência do homem, vai chegar em um estágio tal, do ponto de vista dele, não na visão espírita, que nós vamos nos tornarmos glóbulos. Eu não entendi o que ele quis dizer como glóbulos. Um cientista que não tem vinculação nenhuma com religiões nenhuma. Além de ser um astrofísico, um grande físico, Dr. Michio Kaku vai corroborar com o que Carl Sagan, naquela série de Cosmos, ele iria dizer, Dr. Michio Kaku, que existem civilizações mais avançadas do que a nossa, que já atingiram o patamar de inteligência que não tem mais corpos físicos como nós possuímos, e que são glóbulos. E ele citou um filme, e que eu sou apaixonado por esse filme, Jornada nas Estrelas. Amo Jornada nas Estrelas. Se vocês querem conhecer o que é física quântica, se vocês querem saber como é que será os bombeiros que trabalham na Enterprise, assista a série Jornada nas Estrelas. E tem um capítulo do filme que essa civilização avançada não tem mais corpos, eles são glóbulos de luz, e que penetra na Enterprise para atuar sobre a mente do Capitão Kirk, porque do capitão de Spock ele não conseguia penetrar. Sabe por quê? Porque a mente do personagem de Spock vibra em um padrão que esses seres de glóbulos não conseguem atuar. Mas de Capitão Kirk atuava. Por quê? Porque Capitão Kirk, no século 25, daqui a 600 anos no futuro, não é? O filme passa, Jornada nas Estrelas, que tem uma série. Eu assisti todas as séries, todas, não perdi uma. Então, a mente humana do homem, daqui a 300 anos, 400 anos, 500 anos, ainda terá esses tipos de padrões que nós temos. Então, nós sofremos essas interferências. E aí, nas nossas considerações finais sobre melancolia, depressão, eu diria que a melhor terapêutica para neutralizar a depressão é mudar a sua forma de ver o mundo. O valor terapêutico do perdão. Perdoar a si mesmo. Se você deseja de fato não ficar com depressão, sofrer, ame a você mesmo. Tenha dignidade com você mesmo. Respeite a você mesmo. Ame a você mesmo. Quando Jesus proferiu a célebre palavra, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, eu diria, ame a si mesmo, para que você ame a Deus, para que você possa ter este amor incondicional a Deus. Há estágios. E quais são os estágios? Ame a você mesmo, aumente a sua autoestima, porque aqui tem 1, 2, 3, 4 mulheres no auditório. E tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 comigo. 7 homens e 4 mulheres. Eu diria que as mulheres têm TPM, que é a tensão pré-menstrual. E os homens, que é a maioria, têm CDM. E o Major há de convir, Major. Eu fui almoçar com o Major e a gente teve um bate-papo agradável. Eu posso até me enganar, viu, Major? Mas conversando um pouco com o Major no almoço antes da palestra, o que eu vou dizer ao senhor, Major, serve para mim também, que eu sou igual ao senhor. Nisso eu sou igual ao senhor, eu posso estar até errado. O Major tem cara de CDM. O auditório tem cara de CDM, porque as mulheres não têm CDM. As mulheres têm TPM. Eu vou chegar lá, Major. CDM
Se o senhor confirmar, tudo bem. Se o senhor disser que não é, não se preocupe, porque aí eu vou pular para ele, porque Ribeiro tem cara de CDM. Se o senhor não tiver, a gente foca em Ribeiro. CDM significa coitadinho de mim. O que significa coitadinho de mim? A sua esposa: meu filho, se cuide. Quando você pega uma gripe, aí você fica fazendo chantagem emocional para o esposo. Não é isso que acontece? Isso acontece com o senhor? Então o senhor é CDM, Major. E você, Ribeiro? Pô, os militares aqui é tudo CDM em casa, não é? Então assim, coitadinho de mim, se coloca como vítima, mas mulher não tem isso. Mulher é algo fora deste mundo. Não teríamos a capacidade de ter a gestação de 9 meses como a mulher tem, porque ela tem esta arquitetura do teu corpo, da tua psicologia preparada para tal, e que não suportaríamos a dor de um parto. Portanto, os homens, as criaturas humanas se colocam na posição de vítimas. Então, quando eu digo, não se coloque na posição de vítima, ame a si mesmo, aumente a tua autoestima, ame a vida, seja grato, mesmo tomando uma picada de uma abelha no pescoço, agradeça por tudo na vida. Eu estou dizendo a picada de uma abelha porque eu tomei uma picada de uma abelha em alta velocidade, pedalando, e a abelha me picou, eu caí na pista, no asfalto, entre a cidade de Dias d'Ávila e Mata de São João, e me arrebentei toda, mas mesmo assim eu agradeci pela picada da abelha que eu tomei. Então a gente tem que ser grato por tudo na vida. Agora sim, se eu amo a mim mesmo, eu vou amar o próximo. Amar o próximo é a extensão do sentimento que eu conquistei em mim para com o outro. O amor que eu tenho à minha pessoa, eu vou amar. Ribeiro, com todo o respeito, Ribeiro, para que não pinte sentimentos. Agora sim, amando o Ribeiro, eu vou amar a Deus, porque amar a Deus é amar o próximo como a você mesmo. Agora eu vou amar a Deus, porque para amar a Deus eu tenho que amar a todos. E aí a gente diminui a intensidade das nossas crises existenciais quando nós abrimos a janela da mente e focamos em Jesus, que é o guia e modelo da humanidade, porque Jesus veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, foi a presença de Jesus que veio nos ensinarmos que, acima de tudo, devemos amarmos uns aos outros como eu vos amei. E a palavra final de Jesus, no Monte do Gólgota, quando estava sendo crucificado: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Portanto, a terapêutica da depressão, para evitar a depressão e o suicídio, ame a si mesmo, valorize a sua vida, busque a oração, busque a meditação, não seja carrasco de si mesmo, não seja juiz de você mesmo, aceite você da forma como você é, de forma natural. Não fique mergulhado no mundo das ilusões, mergulhe no mundo da realidade que você é. Muita paz, que Jesus nos abençoe.